Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Oi, Yasmin, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô vendo aí uma marca atrás, Yasmin. Você trabalha com quem? Eu sou maquiadora. Tá. Você mora onde? Eu moro em Sabará, Minas Gerais. Tá barato. Ultimamente tem vindo muita gente de Minas Gerais para dar entrevistas aqui. Oh, Lá de Belo sim. Horizonte, mas tem várias cidades. Mas você está em Sabará. Eu estou em Sabará, é uma cidade histórica, né, aqui de Minas Gerais, Uhum. que fala que, né, o caminho do ouro passou por aqui. Aí em Minas, muita coisa histórica, né? Tem muita coisa histórica. Eu tive aí em 80, deixa eu tentar lembrar, 82 eu acho. Acho que nessa época de 82 você estava ainda lá no Paraíso, né, se preparando para vir para cá. Com certeza. E te agradeço por você estar aí se dispondo a colaborar com a gente, né? Para fazer o seu relato. Eu E que eu já. agradeço, né? Eu agradeço porque eu tenho tido um objetivo de tipo, alcançar mais pessoas com essa mensagem. Uhum. Realmente é uma mensagem muito bonita. Você já adiantou para mim alguma coisa pelo e-mail, né? E eu vi que Uhum. foi uma experiência interessante, né, cheia de significados que a gente pode tentar trazer para a vida. E, além do mais, muito prazerosa, né, para você ter tido aquela experiência e agora compartilhar com a gente. Então, foi Então, muito prazeroso. fique à vontade para então relatar da forma que você preferir. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu vou começar falando primeiro de uma experiência que eu tive nos últimos 3 meses, né? Porque essas experiências diferentes têm acontecido nos últimos 3 meses, né? Desde fevereiro começou. A primeira foi, assim, muito chocante para mim. Porque, igual eu falei, eu aprendi o quê? Quando uma pessoa morrer, né? Ela vai dormir, ela vai descansar. É isso que eu aprendi, né? Então, só que dentro de mim eu nunca acreditei muito bem nisso, não. Então, eu tive a experiência a seguinte, né? Vou falar antes da experiência que estava acontecendo comigo. Já há 2 dias, isso no sábado e no domingo, eu estava com muita dor no peito. Só que eu acho que por medo, sei lá, eu não falei com o meu esposo, não falei nada. Eu fiquei com medo, né? Mas não falei nada. Falei assim, vai passar. Só que no domingo eu só consegui dormir 2 horas da manhã, porque eu estava com muita dor. Só que eu não falei novamente, né? E consegui dormir. Foi muito difícil eu conseguir dormir naquele dia. E na hora que eu dormi, eu já senti que eu estava em outro ambiente. Portanto, que eu me peguei numa situação que eu estava flutuando por cima da minha cama. E eu não conseguia sentir que eu estava com os pés no chão ou que eu estava firme. Eu me sentia totalmente livre, né? Então, naquele momento, meu quarto todo escuro, eu olhei para a cama e consegui ver meu esposo e eu deitado na cama. E eu achei assim, pronto, eu morri. Eu só pensei que eu tinha morrido.
Então, eu olhei, eu falei, vou olhar a volta do meu quarto. Eu olhei em volta do quarto, eu comecei a enxergar tudo claro, sendo que a luz estava apagada. Então, naquele momento, eu comecei a ficar muito assustada. Eu comecei a ficar com muito medo. E eu pensei assim, falei assim, acho que eu preciso tentar fazer meu esposo me acordar. Eu só senti que eu precisava que ele tentasse me acordar, porque eu sentia que se eu não acordasse, eu não ia voltar, que eu ia acontecer alguma coisa comigo. Então, na hora que eu olhei para baixo de novo, eu vi um vestido longo, todo branco. Esse vestido era muito longo. E ao mesmo tempo que esse vestido era longo, ele era brilhante. Então, aquela luz, foi aí que eu percebi. Essa luz que está iluminando o meu quarto é esse vestido que eu estou. E eu olhava para o meu braço, estava da cor do vestido. Então, eu não via minha mão, mas eu via só o braço. Então, eu comecei a gemer. Comecei a gemer de medo. Como eu posso imitar? Eu vou imitar. Eu fazia assim, como se eu estivesse tremendo de medo mesmo, sabe? Gemendo, né? Então, isso. Aí, só que eu não me dei conta do que, tipo assim, para mim, aquilo era muito real. Portanto, que eu fui, né, gemendo cada vez mais alto. E quando eu olhei para baixo, eu já vi, como em câmera lenta, o meu esposo me balançando o meu corpo. Só que eu não sentia nada, eu só conseguia ver. Aí dentro de mim eu pensava assim, tomara que ele consiga me acordar. E eu continuava gemendo, e ele me balançou até que do nada eu senti que eu bati dentro do meu corpo e já acordei, abri o olho com ele me balançando desse lado aqui. Então, na hora que ele me acordou, aí eu comecei a chorar. Aí eu falei assim, por que você está me balançando? Porque eu não tinha percebido o seguinte: o gemido que eu tinha feito lá naquele local que eu estava, eu fiz no meu corpo também. Portanto, que ele ouviu, ele acordou, porque eu estava gemendo muito alto. E ele ficou com medo de ser alguma coisa. Então, quando eu acordei assim, morrendo de medo de dormir de novo. Falei, não, se eu dormir de novo, vai continuar. Mas foi assim, eu fiquei com muito medo. Sei. E ele ficou assustado, né? Uhum. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Nunca. Nossa. Até hoje eu penso assim, tomara que... Até hoje eu tenho medo de acontecer de novo, mas enfim, né? Uhum. Porque eu não vi nada além disso, eu só via aquilo. Então, era como se eu não tivesse controle. Então, é tipo assim, eu não estou tendo controle sobre mim mesma. Então, esse que foi um dos maiores choques para mim. Porque ao mesmo tempo que eu estava naquele lugar, eu me sentia que aquele vestido me deixava presa também. Naquele Sim. local que eu estava, acima da cama. Uhum. Nossa. Muito interessante. Aí eu vi que eu senti assim, nossa, se eu morrer, eu não vou dormir não, viu? Ai. Não é bem como lhe disseram, né? Não. Olha, você prefere comentar logo esse primeiro trecho ou você quer falar mais sobre as outras experiências para depois a gente comentar tudo? Eu prefiro que, tipo assim, eu fale todas e se você quiser perguntar e chegar a alguma conclusão, aí eu acho interessante. Pronto, tá. Então você pode falar todas as experiências, eu vou anotando aqui, no fim a gente conversa sobre
sobre tudo, né? E as dúvidas que surgirem, eu posso lhe perguntar. Então. E aí, eu voltei a dormir depois de umas 2 horas. Isso era 2 horas da manhã que eu dormi, que eu já senti que eu fui para aquele outro plano diferente. O que eu vivi lá parecia que durou 3 minutos. Eu falo assim, gente, não passou de 3 minutos isso, porque foi muito rápido. Porém, na hora que eu acordei, era 2h25 da manhã. Então, parece que tinha passado muito mais tempo. Aí eu achei isso meio estranho. Enfim, passou 2 dias. Aí, isso que eu fiquei com medo de repetir, né? Mas passou 2 dias e eu já tinha meio que aceitado, isso aconteceu mesmo, pronto, acabou, né? E eu pensei até que eu ia morrer em algum dia, não sei, eu fiquei muito cismada. Então, eu fui, né? Passou 2 dias e eu tive uma outra experiência. Tem muitas experiências que eu tive, mas falei assim, agora eu tô contando, mas muitas vezes eu tive medo de contar, porque eu fico assim, não, ninguém vai acreditar em mim, né? Eu fiquei pensando isso, mas eu falei, não, eu tenho que contar. E são várias pessoas que eu vejo tendo isso agora. Mas todas essas experiências foram de 3 meses para cá ou teve alguma antes? Eu já tive outras, mas essas foram muito mais chocantes do que todas as outras. Sim. Entendeu? Essas foram que me deixaram assim muito, tipo assim, não tem como eu duvidar, não tem como eu imaginar que foi alguma outra coisa que eu estava pensando que me fez levar a isso, né? Eu tenho tido, Foram reais demais, né? Foram muito reais as experiências. Aí, eu vou contar só uma experiência assim que eu tive antes e que era verdade. Uns 2 anos atrás, parece que meio que eu previ que uma menina ia aparecer na televisão. Aí eu falo assim, eu não sei como, mas eu trabalhava numa loja. Essa menina chegou e me mostrou o vídeo dela cantando, ela era uma criança. Aí ela chegou e mostrou o vídeo dela. Aí ela falou assim, nossa, olha aí, eu mesma gravo meus vídeos. Aí eu fui e falei assim, qual que é o seu nome? Aí eu vou falar o nome dela aqui, depois se vocês quiserem pesquisar, realmente, tem no YouTube, tem na televisão. Ela chama Tayla Carvalho. Aí eu falei assim, Tayla Carvalho? Aí eu falei assim, olha, eu vou ouvir muito falar seu nome. E olha, eu ainda vou te ver na televisão. Falei assim, mas eu não entendi porque eu falei daquela forma. Ela falou, amém, beleza. Passou 1 mês, elas voltaram onde eu trabalhava. Aí a mãe dela falou assim, eu voltei aqui para te agradecer. Eu falei assim, agradecer o quê? Aí ela virou para mim e falou assim, que elas foram a um show de uma cantora famosa e a cantora conheceu a Tayla e apadrinhou a Tayla. Portanto, que a Tayla abriu vários shows dessa cantora após isso e apareceu na televisão diversas vezes. Entrevistas com essa cantora. Aí elas falaram assim, depois daquilo que você falou, aconteceu isso. Aí eu fiquei muito assustada, né? Falei assim, como assim? Né? Porque mas você não falou assim, só para agradar ela, coisa que eu falei, mas você não falou para agradar ela, você falou que sentiu, não, né? Foi diferente. Isso. E isso foi muito diferente, né? Isso foi uma das coisas que eu falei, que eu senti, né? Eu falo que eu senti, falei e aconteceu. Aí, voltando na atualidade. Enfim, um dia, né, depois daquela experiência, eu dormi.
E depois dessa primeira experiência, meu sono ficou muito tempo, muito pouco. Eu demorava a dormir e quando eu dormia eu acordava rápido. Não sei por quê. Então, um dia eu sonhei. Eu falo sonhei porque, mas eu não acho que é sonho, enfim, né? Porque eu sentia muito real. Então, eu dormi, falei, vou dormir, deitei. De repente, eu já saía do meu quarto como se eu estivesse flutuando também. Saía do meu quarto, ia para a rua, para minha rua aqui mesmo. Tipo assim, eu não fui do nada para outro lugar, eu fui mesmo a caminho. Fui para minha rua tem um morro assim que ele desce, desci, eu senti até o frio na barriga, que eu falo para você assim, como que era tão verdadeiro que na hora que eu desci esse morro eu senti um frio na barriga, subi e entrei numa casa. E nessa casa, eu falo assim, tem experiências muito pessoais. Nessa casa, eu via algumas coisas que era errado. Sim. Que eu mesma estava fazendo de errado e não sabia, né? Porque às vezes a gente pode cometer algum erro sem perceber. Então eu via num canto dessa casa esse meu erro. Aí eu ouvi uma voz bem alta falar assim: Deus quer que você saiba que isso é errado. Aí eu fiquei assim, tá bom. Mas, tipo assim, meio que eu não entendi nada. Eu falei assim, só, tá bom, mas não foi aquela coisa forte. E apareceu uma menininha, que era a minha sobrinha. Minha sobrinha tem quase 2 anos. E ela aparece, minha sobrinha tem muito cabelinho, o cabelinho dela é cacheadinho. Ela apareceu muito triste. E ela estava careca nesse negócio que eu estava tendo. E eu fiquei assim, muito revoltada. Eu falei, passei a mão na cabecinha dela. Aí naquele momento, uma voz falou assim que era para mim orar por ela. Eu fui, pus a mão na cabecinha dela e orei. E na hora cresceu um tanto de cabelo. Ficou até maior que o cabelo dela natural. Aí eu falei, pronto. Tá tudo certo agora. E voltei. Mas aí eu esqueci de contar. Quando eu ia, eu tava vendo os postes, as luzes. Aí eu pensei, eu tenho que voltar. O que eu tô fazendo? Eu tenho que voltar. Onde que eu tô indo? Aí eu ouvi Aí eu tentei voltar, fazer força com o meu corpo, mas meu corpo não voltava para trás de jeito nenhum. Eu não conseguia controlar. Aí uma voz falava também, é Deus que está te levando. Aí eu falei assim, então não tem como eu voltar. Não sou eu que está controlando isso. Eu fiquei muito pensativa de novo. Aí eu falei assim, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Né? Comecei a ficar muito pensativa. E beleza, passou um dia. Aí esse eu já tenho data assim na minha cabeça. Isso foi dia 23, o primeiro desse... 23 aí, de maio? De maio passado? Isso. Dia 23 de maio. Depois, passou mais 2 dias, né? Dia 25. Aí eu tive outro. No outro... Só para as pessoas saberem, hoje a gente está gravando isso dia 11 de junho. E você teve essa experiência dia 23 de maio. Quer dizer, faz pouquíssimo tempo, né? Faz 15 dias no máximo. Isso. Poucos dias. Muito pouco. Tá, como eu disse, tá fresquinho. Mas é uma coisa, assim, que é muito claro na minha mente. Não é como aquele, vamos supor, é isso que diferencia. Não é aquele sonho banal que você tem, assim, que você não entende nada. Que você vê tudo igual uma experiência diferente, né? Foi. Porque eu tinha meus sentimentos, eu tinha meus pensamentos. Eu controlava meus pensamentos. Porque no sonho, você tá lá, você
fica igual um robozinho. E nesse eu não sinto isso. Eu sinto que sou eu mesma, como diz, é a minha consciência mesmo que está ali, sabendo de tudo que está acontecendo. Eu sei que eu ainda sou, né? Quer dizer, é você existindo em outro plano, mas é você Isso, mesmo, não é um isso sonho. mesmo. Entendido. E no segundo, foi mais estranho ainda. Eu dormi, de repente, foi como... Já viu aquele filme The Flash, né? Já. Então, o superpoder dele é correr rápido. É. E nesse dia foi assim que aconteceu comigo. É como se eu pudesse correr muito rápido. E eu tava, tipo, saí daqui do meu quarto e fui numa velocidade muito alta. E eu ia mas, tipo assim, eu conseguia ultrapassar as paredes. Não sei explicar como. Sim. Esse foi, tipo assim, para mim, como assim eu tô ultrapassando paredes? Mas eu tentava voltar e não tinha controle também. E eu via que eu estava ultrapassando, portanto, que quando chegou em uma determinada parede, eu falei assim, aí eu parei com as duas mãos na parede. Tipo assim, aí eu pensei assim, o que eu tô fazendo, né? Onde que eu tô? Eu tenho que voltar. Enfim, aí naquele momento que eu pensei aquilo parou. Só que eu já estava em outro ambiente, em uma casa. Quer dizer, parou o movimento, mas você continuou lá, né? Isso. Eu parei em um local, aquele movimento parou. Sim. Aí, como eu falo assim, que era a minha consciência, que eu pensei, o que vai acontecer agora? Entendeu? Como se eu já soubesse que eu estava ali para acontecer algo. De repente, tinha uma televisão, eu estava numa sala, tinha uma televisão, eu olhava pela janela e via, tipo assim, tudo normal. Fora da janela estava tudo normal. Só eu que estava num local totalmente diferente. Uhum. Aí eu pensei, o que vai acontecer agora? Vi uma escada, andei naquele local, fiquei esperando alguma coisa. De repente, a televisão ligou e apareceu uma notícia na televisão. Eu lembro que tava tipo tipo uma tarja assim azul, né, na tela, igualzinho era uma notícia e tava uma grande frase. Só que eu tentava ler isso, mas eu não conseguia ler a frase toda, eu só conseguia ler 4 palavrinhas. E eu ouvi uma música, ao mesmo tempo que eu fui ler, eu ouvi uma música. E essa música parece que me acalmava naquele ambiente, que eu não fiquei com medo. Aí eu li a seguinte frase: o dia do Senhor. Só isso que eu conseguia ler. E nada mais. Não entendi. Na época não entendi por quê. Né? Era uma notícia escrito o dia do Senhor. E nisso, quando eu consegui ler, aí eu voltei. No que eu voltei, eu acordei e fiquei pensando o que seria isso. E naqueles dias eu comecei a pesquisar sobre aquilo. Fiquei muito pensativa. E eu posso te falar que após essas experiências eu tenho estudado muito mais. Muitas coisas. Eu tenho tido muito interesse em saber. É uma coisa assim que dentro de mim aflorou. Passou, né? Isso. Aí foi dia 25, aí passou dias. E meu aniversário é dia 29, foi dia 29 de maio. Parabéns. Obrigada. Tão recente, né? Nossa, eu falo que foi um presente de aniversário. Você fez 25 anos, foi? Fiz. É. Aí eu
ocorreu comigo o seguinte. Eu vou falar sobre o que eu estava sentindo naqueles dias, porque isso remete muito à minha experiência. Porque eu acredito que a minha experiência, igual eu falei, serve para muitas pessoas, porque eu acredito que muita gente passa por isso, né? Mas eu posso falar assim que foi também muito individual. Foi muito assim, tratado o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Sim. Foi personalizada, no caso, a experiência, né? Era bem particular para você, né? Isso. E eu vou falar para você que eu não acreditava que isso poderia acontecer. Porque tem muito tempo, tipo assim, na verdade, não. Desde os 21 anos, eu comecei a ser uma pessoa assim que não acreditava muito em qualquer coisa, não. Eu podia ver, eu não acreditava. Né? A não ser que me provasse o contrário. Falava assim, não, isso aí é uma encenação, isso aí é um teatro. Então, eu estava muito, assim, cética das coisas. Mas aí eu tenho tentado acreditar e ficar mais nessa área de fé, né? De crer. Enfim. Só que meu irmão, ele entrou no vício. Tem muitos anos que ele está nesse vício. E a família inteira já tentou ajudar. Eu lutei por 6 anos com ele para ajudar ele, mas ele não quis. Só que, dentro de mim, eu não aceitava. Eu não aceitava isso. Falava assim, como pode uma pessoa querer viver isso? Isso não é possível. Aí eu comecei a entrar no embate comigo mesma, porque estava chegando meu aniversário e eu queria comemorar meu aniversário, porque eu sempre quis, sabe, um dia sair, comemorar. Eu nunca tinha feito isso, né? Mas eu queria poder sair com a minha família, me divertir, né? Como eu sempre quis. Só que essa questão estava me fazendo pensar como eu posso curtir, como eu posso ser feliz se uma pessoa que eu amo, da minha família, está numa situação ruim. Eu não estava aceitando. Eu pensei, como que minha vida pode estar boa e a dele não? E isso me atormentava. E eu cheguei ao ponto de pensar assim, eu não tenho que comemorar nada. Eu não vou, sabe, comemorar meu aniversário porque eu não estou alegre. Aí eu comecei a ficar muito triste, né? E eu fui aí nesse dia, foi dia 28 mesmo. Aí eu sentei na beirada da cama, porque nos últimos tempos eu tenho, como diz, orado mais, falado mais com Deus, né? A minha fé. Enfim, sentei na cama e falei assim, Deus, como é que o Senhor consegue, vamos supor, ser um Deus feliz e tem várias pessoas no mundo tristes? Aí eu comecei a revoltar. Ótima pergunta. Nossa, eu fiquei revoltada naquele dia. Eu falei assim, não. Falei assim, não sei como que o Senhor consegue ser alegre se tem pessoas que estão em vício, estão, tipo assim, em situação péssima. Então eu fiquei revoltada, né? E eu sei que na minha situação, eu estou bem na minha situação atual. Só que eu acho que eu estava não levando em conta outras coisas, né? Mas enfim, porque o sofrimento, a tristeza estava me fazendo olhar somente por um lado mesmo. Então eu falei assim, se o Senhor realmente quer que as pessoas sejam felizes, então me dê uma alegria que supera essa tristeza. Por quê? Eu falei assim, nada está me fazendo superar isso, né? Essa questão não está me deixando viver em paz,
eu não consigo sentir que eu posso ser feliz. É como se fosse um senso em mim de injustiça, entendeu? É como se Deus estivesse sendo injusto em alguma coisa, né? Por que uma pessoa pode e a outra não pode? Por que ele não consegue sair desse vício? Só que, voltando atrás, ele nunca quis. Ele nunca aceitou ajuda. Sim. É como se ele tivesse satisfeito com aquilo, né? Ele não aceita. Portanto, que naquela semana mesmo havia tido outra oportunidade para ele de ajuda de internação e ele não quis. Mas eu não aceitava, era como se eu quisesse, sim, que Deus forçasse ele a aceitar. Era isso, né? Na minha cabeça. Então, porque a gente quer o melhor de quem a gente ama, mas eu dormi. Não, detalhe. Eu dormi, mas acordei muito rápido. Porque minha Isso foi no dia do seu aniversário mesmo? Não, aí beleza. Aí no sábado eu dormi, mas acordei dia 29 de madrugada. Acordei às 3 da manhã e fiquei até 6 horas da manhã acordada. Porque eu ainda estava... Eu pensava assim, por que eu não consigo dormir? Né? Fiquei pensando, por que eu não estou conseguindo dormir de novo? Que coisa estranha. E quando deu 6, eu lembro exatamente a hora que eu dormi. Quando deu 6h17 da manhã, já estava claro. Aí eu consegui dar um cochilo. Falei, que bom que deu um sono. Nossa, meu aniversário eu não vou conseguir dormir. Fiquei revoltada. Falei, não, que bom, vou tirar um cochilinho. 6h17, eu olhei no meu celular, dormi. De repente, eu já estava dentro de uma casa. E nessa casa, eu abri essa porta, saía, e eu via esse meu irmão. E ele falava assim, minha mãe tem a chave para mim. Tem uma chave para mim, ela vai me entregar a chave. Eu falei, tá bom. Mas ele ainda estava naquela situação deplorável. E, de repente, do nada, aí eu entrei nessa casa que estava, fechei a porta e dentro de mim eu senti meio que um desespero. Eu não sei explicar, porque eu ainda via que ele ainda estava na mesma. Então, aquilo me deixava mal. Mas aí, do nada, eu já estava como se fosse... Sabe quando amanhece, que ainda está um pouquinho escuro? Mas está assim. Aí eu já estava nessa rua. Uma rua, estava amanhecendo e tinha 3 mulheres comigo, a qual eu não conheço, nunca vi. Mas uma que falou comigo, eu lembro, porque ela era loira. Isso. Aí elas estavam com bíblias nas mãos. Aí tinha uma loira. Aí essa loira falou para mim assim, olha, você vai com ela, que era a mulher que estava perto de mim. Porque é bom ir de 2 em 2. E eu obedeci essa mulher. Aí a gente foi caminhando para frente e chegou numa escada muito íngreme. Esse ambiente era uma rua? Era uma rua? Era uma rua comum. Tinha asfalto. Mas na rua tinha uma escada. Do nada, no meio da rua, tinha uma escada. O asfalto era até novíssimo, era muito lisinho. Do nada tinha essa escada. Essa escada era uma escada... Não era muito bonita, né? No caso. Era uma escada assim... Sabe quando ainda nem teve acabamento? Como se fosse uma escada muito... Era de tijolo, né? Era... Tipo assim, ela era tijolo acimentada, mas o cimento não era muito bem... Como eu falo assim? Não era bem acabado, certinho, né? Não era bem acabado o serviço. Isso. O pedreiro não era dos melhores, não. É, isso mesmo.
Porque, inclusive, nessa escada, ela era muito, muito assim, de uma forma muito alta. Eu não sei, ela não era aquela escada assim, retinha, que é mais fácil de subir. Ela era muito difícil. Inclinada, né? Muito, os degraus muito altos. Isso. Então eu cheguei assim, e até o primeiro degrau dela era tão alto, mas tão alto, que se eu fosse para subir sozinha, eu não conseguiria. Portanto, que essa mulher que foi comigo me levantou e me colocou em cima da escada. Então, quando ela me colocou em cima da escada, aí eu ouvia, eu posso dizer assim, mesmo tudo ocorrendo naquele momento, eu ouvia o tempo todo uma voz falando assim: você tem que subir. Eu ouvi essa voz como se ela estivesse me motivando a subir. Então, eu comecei a subir. E no meio, né, dos meus caminhos, das horas que eu precisava, assim, que eu falava assim, nossa, esse degrau é muito difícil, aparecia como se, num passe de mágica, aparecia uma pessoa do meu lado e me ajudava. Né? A pessoa, ela pegava na minha cintura mesmo, como se ela me abraçasse assim, com um apoio para mim. Sim. E apareceram muitas pessoas, portanto, quando apareciam essas pessoas, parecia ser muito mais fácil. Então, foi ficando fácil subir, porque eu tinha muita ajuda. E chegou um determinado momento que era o mais, assim, eu considero que era o mais difícil dessa escada, porque eu via, né, um degrau, porém, em vez de ter a continuação para o outro degrau, tinha um buraco nesse degrau. Então, era um degrau, um buraco aqui, e aqui a continuação da escada, e tinha uma ferragem em cima solta nesse degrau. Então, eu parei, porque eu pensei assim, nossa, como que eu vou subir aqui? E apareceu um homem do meu lado. Eu falo um homem por quê? Porque das outras pessoas que me ajudaram, todas eram mulheres. Isso eu pude observar. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu vi o cabelo, eu vi a roupa. Então, eu sabia, são mulheres. Quando chegou nesse local, apareceu um homem. Só que como uma fumaça, como no truque de mágica, aquele homem se transformou em outra pessoa. É como se tivesse, vamos supor, eu aqui, e eu viro uma fumaça, e quando essa fumaça some, eu sou outra pessoa. Então, essa pessoa virou um homem do meu lado. Esse homem era muito alto, porque eu sou bem baixinha, mas eu sei que ele era muito alto, e ele tinha uma blusa, uma roupa branca, e uma roupa bem mais fechada, não era uma roupa muito aberta, era uma roupa que vinha até aqui, assim, fechada, uma roupa que vinha até, assim, o braço aqui, assim, e ele era magro, e eu consegui ver que o cabelo dele via até aqui, assim, e o cabelo dele era um castanho claro, e liso esse cabelo, mas com um corte diferente. Eu sei esses detalhes porque eu fiquei observando muito. Parece que algo falava assim, observe ele. Tipo assim, eu ficava assim, observando os detalhes que eu poderia ver. Então, eu olhei para ele do meu lado, aí uma voz, como eu falei assim, essa voz sempre aparece em todo lugar. E atualmente, até na vida real, ela aparece, essa voz. Quando você está acordada, ela já apareceu? Já. Outro dia, na vida real, eu estava muito preocupada com alguma coisa da minha saúde, né? Porque eu já tive cistos no ovário, né? Eu fiz o tratamento e melhorou. Aí, há alguns dias, eu estava sentindo muita cólica. Eu pensei, pronto, voltou. Aí, um dia, eu ali, né, no meu quarto, aí eu estava preocupada pensando, o que será?
Falei, vou marcar um médico. O que será isso? Será que voltou? Aquela preocupação. E eu ouvi essa voz de novo. Essa voz falou assim, Yasmin, é como se eu pudesse dizer assim, vamos supor que você fecha um local e você consegue escutar igual um eco. Essa voz falou, Yasmin, está tudo bem. E eu senti uma calma, que eu falo para você, que eu fiquei tranquila. Portanto, que realmente eu olhei e não era nada. Então, que assim, aquela voz falou, ele é Jesus. E eu falo para você assim, nunca eu pensei que eu ia ter uma experiência assim. E ele chegou do meu lado, e aquele lugar que eu te falei que tinha um buraco, sabe o que ele fez comigo? Ele me carregou. Ele chegou do meu lado, ele me levantou e me fez passar nesse lugar mais difícil. Portanto, que quando eu subi para cima, eu ainda segurei nesse ferro. E cheguei na parte de cima. E ele começou a subir essa escada comigo do meu lado. Então, eu sentia muita segurança, na verdade, com ele ali. E eu falei assim, já que ele está aqui, eu vou perguntar. Dentro de mim, aquela revolta que eu tinha orado, voltou. Você já perguntava sem ver, vendo ele ali, eu não vou perder a oportunidade, né? Falei, não, é agora que eu vou perguntar. Eu tô revoltada. Depois eu fiquei pensando algumas coisas. Falei, gente, tem pessoas que falam que quando vê, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu só quis perguntar. Aí eu falei assim, para ele assim, e ele estava do meu lado. Eu falei assim, eu fiz com a mão assim, por que tem que ser tão difícil? E comecei a chorar. E fui chorando. E ele passou um pouco à minha frente, né? Ele subiu um degrau, passou à minha frente, ficou de costas para mim. Eu conseguia ver muito bem o cabelo dele, que era muito bonito. Via bem o rosto dele. Aí é isso que é o detalhe. O rosto eu não conseguia, mas como que eu consegui? Ao final você vai ver que eu não sei explicar como eu consegui ver o semblante dele no final, sendo que eu não consegui características do rosto dele. Sim. Porque aí ele passou à minha frente e ficou de costas para mim. Aí eu olhei para ele assim e falei, não, né? Fui subindo atrás dele e a voz falando comigo, você tem que subir. Aí eu falei assim, não, eu sei que o caminho é estreito e que as pessoas podem fazer boas escolhas e más escolhas. Aí, nesse momento, né? Entre esse momento, antes de eu falar aquela frase, quando eu falei para ele por que tudo tem que ser tão difícil, ele subiu, ele fez isso aqui com a cabeça. Porque eu falei que era tudo tão difícil, mas ele fez assim. Como assim? Eu entendi assim, ué, ele tá falando que não é? Tipo, não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso! Aí ele fez isso, eu falei assim. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a tentar, né? Não, eu entendo. Falei assim, não. As pessoas podem fazer suas escolhas. Aí foi aí que ele, igual eu falei, eu não via a boca dele mexer. Eu só ouvia na minha mente. E ele falou assim, toda escolha tem o seu fruto, seja ele bom ou mal. Era uma voz muito tranquila que falava assim comigo. Aí eu falei assim, pois é. Então, aí eu falei assim, não, eu entendo que se uma pessoa pode escolher sim o bem e o mal não. Então ele foi e falou assim comigo, você já sabe. Então Você eu mesmo falei, deu a resposta, né? isso, esse que foi o detalhe. Ele não falou muita coisa. Ele só precisou esclarecer que eu mesma abrisse meus olhos. Então eu continuei subindo. Nesse momento que eu continuei subindo,
Ele, do nada, parou na ponta da escada, que era o final da escada, que era muito mais alto. Ele parou lá em cima e ficou lá em cima me olhando. Aí eu fui subir um outro degrau, que estava um pouco mais perto dele. Aí eu fiz outra pergunta. Falei assim, gente, hoje eu fico pensando, gente, eu só quis fazer pergunta, mas enfim. Ainda bem que você fez algumas perguntas. Quem sabe a gente também quer fazer, né? E fica ansioso para saber as respostas. Suas perguntas são muito importantes. Isso. Não, eu fico rindo que eu falo assim, gente, como que eu pude pensar naquilo tudo? Mas era o que estava dentro de mim, né? Verdade. Eram as minhas dúvidas reais. Então eu parei nesse local e falei assim para ele, revoltadíssima, porque eu fazia gestos com o braço mesmo. E eu falava assim, mas qual a finalidade de tudo isso? Por que tudo isso? Aí eu olhei para ele. Eu falo assim, esse momento para mim é o ápice assim do acontecimento daquela experiência. Porque eu falo para você, até emoção de falar, porque eu nunca senti isso na minha vida, sabe? E hoje é como se eu tivesse uma certeza absoluta daquilo. Ele foi e fez um gesto assim. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo. Ele colocou a mão por baixo assim do coração e fez uma mão assim apontando para mim, né? Se eu falo assim, se eu fosse de outra religião, que é o catolicismo, na hora eu ia identificar o que aconteceu ali. Portanto, como eu não sou, eu não entendi por que ele fez aquele gesto, mas no meu ser, eu só conseguia sentir uma coisa, um amor assim, é como se aquele gesto representasse o amor dele por mim. E eu fiquei emocionadíssima. Eu falo assim, que é como se ele me dissesse assim, você não deve se preocupar, porque eu te amo. Eu vou cuidar de você, eu sei o que é melhor para você. E eu posso falar assim, que naquele momento é como se eu fosse um refrigerante e tivesse sido sacudida. Eu falo assim, a única forma de eu tentar descrever. Tivesse sido sacudida e tivesse borbulhando ali dentro, prestes a explodir, porque eu sentia dentro do meu coração um amor assim que eu não sei explicar em palavras assim, não tem palavras. É como se seu corpo todo vibrasse, no caso, né? Vibrasse, borbulhasse. Isso. E ficasse muito aquecido. É como se fosse uma coisa muito confortável e diferentíssima. Era uma explosão dentro de mim. E aí ele falou pela última vez, você tem que subir. E eu acordei. Acordei chorando muito. Era 7h40 da manhã. Chorando muito. Chorei durante quase 2 horas. Chorei até umas quase 9 horas. Meu olho ficou inchado. Eu falei, não, meu aniversário, gente. Meu olho ficou... Eu fiquei tão feliz. Meu sentimento foi tanta felicidade que no dia eu falei, só vou na hora que eu for mesmo, que era um almoço pro meu aniversário, né? Eu falei, na hora do meu aniversário que eu for, que eu vou sair de casa e não vou fazer mais nada. Mas nesse dia eu falei assim, eu vou sair. Do nada resolvi, 9 horas da manhã, sair aqui na rua. Todo mundo que eu ouvi, eu falei assim, bom dia, bom dia. Gente, parecia... E, tipo assim, eu olhava de uma forma diferente para as pessoas. Dentro de mim, assim, eu queria abraçar. Sim. Todo mundo. Brotou, né? Aquele amor, né? Ficou transbordando, né? De você. Não, ficou enorme. E naqueles dias também, eu estava... Como eu moro em Sabará, mas eu morava em Contagem, na divisa de Contagem e Betim. E eu tinha muitos amigos no meu bairro.
Então, quando eu vim para cá, foi meio... ainda é um pouco difícil me adaptar com essa questão, porque eu não vejo meus amigos de infância todos os dias, né? Você conversa ali por mensagem, mas não é a mesma coisa. E outra coisa que eu aprendi, o ser humano, ele precisa, sim, desabafar, sabe? Tem pessoas que guardam muito as coisas, e eu estava guardando para mim muitas coisas. Portanto, que eu estava me preocupando, será que as pessoas gostam de mim? Uma coisa assim, que antes não era uma coisa que ficava na minha cabeça, mas por eu ter mudado de cidade, eu comecei a sentir falta de como era antes a minha convivência com as pessoas que eu já conhecia. Então, ficou muitas coisas na minha cabeça. E desde aquele dia, aquilo foi tirado. Né? Eu nunca me senti, não me preocupei. Por exemplo, às vezes eu falo assim, nossa, uma pessoa olhou assim, de forma assim, diferente para mim. Eu falo assim, desde aquele dia eu não me preocupo mais. Se alguém o que alguém pensa ou que não pensa de mim. Eu não me preocupo se essa pessoa aqui vai se tornar meu amigo ou não vai. Não me preocupo. Quer dizer, a tua carência desapareceu, né? Você foi preenchida, né? Sim. Foi totalmente preenchida, porque eu senti que no final de tudo eu vou estar com alguém que me ama mais do que todo mundo. Então, isso para mim é incrível. E igual eu falei, eu preocupei com, né, as escolhas do outro, como se eu dissesse assim, não, todo mundo pode escolher qualquer coisa e no final as consequências serão boas. Mas não, né? Eu posso ser feliz, eu posso fazer boas escolhas, independente se, infelizmente, outras pessoas não escolhem o bem para elas mesmas. Né? O que eu fiz para ajudar, o que eu posso fazer para ajudar, ok. Mas se a pessoa não quiser, infelizmente, isso é uma escolha individual. E, infelizmente, muitas pessoas escolhem o mal para elas mesmas. Mas se elas se sentem bem, né? Infelizmente. E esse peso foi tirado de cima de você, né? O peso das consequências das escolhas dos outros, né? Você não tinha que carregar esse peso. Isso. E dentro de mim eu achava que eu tinha. Eu ficava assim, não acredito que eu posso ser feliz e tem outra pessoa, sabe, fez uma escolha ruim para a vida. Por que essa pessoa não poderia ser como eu? Tipo assim, não é que eu sou superior a alguém, mas hoje, atualmente, eu me sinto tão feliz no momento que eu posso realmente aproveitar o que eu gosto, que é aproveitar a família, sabe? Né? O meu esposo, minha família, minhas sobrinhas. Então, é um momento que eu posso compartilhar a vida, né? Então, eu tenho que aproveitar isso. Eu não posso deixar as outras coisas afetar o momento que eu estou vivendo, né? Verdade. Não é? Eu acho que isso serve para todo mundo, né? Vamos supor um pai que tem um filho que está num vício, né? É verdade, é isso aí, é porque a gente fica num dilema incrível, porque ao mesmo tempo nós somos um só, principalmente com as pessoas que a gente ama, né? A gente se sente um só com eles, e a dor que ele está sentindo, a gente sente também. Isso se chama até, tem um nome que é compaixão. Quer dizer, paixão é sofrimento e é sofrer com o outro, né? É estar unido ao sofrimento do outro. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que isso nos sufoque, que isso nos impeça que a gente seja feliz. Porque a gente tem uma responsabilidade com as nossas escolhas.
A gente pode até tentar influenciar o outro, mas a escolha é dele. Então, a gente fica rachado realmente no meio, né? A gente fica, poxa, sofro com ele ou vivo a minha alegria? Como eu vou conciliar essas duas coisas, né? É isso mesmo que eu pensava. E tem outra coisa também que parece que, igual eu falo, parecia que era telepaticamente que eu ouvia. Era isso, sabe? E outra coisa, sabe aquela pergunta que eu fiz? Foi respondida dentro de mim. Aquela pergunta que eu falei, como que Deus conseguia Ser feliz. ser feliz se tem outras pessoas, né, com essas más escolhas no mundo? Por que que ele não controla isso? Ele me respondeu que Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.